Antes de começarmos, gostaríamos de fazer um breve alerta. Este vídeo contém histórias sobre fenômenos sobrenaturais e temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas, especialmente relacionadas à famosa boneca Annabelle. Se você é mais sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, assista com cautela. Em 7 de setembro de 1915, um homem chamado John Gruelle obteve a patente de sua mais nova criação. Alguns anos antes, sua filha lhe trouxe uma boneca de rosto simples com a qual estava brincando. John pegou a boneca e a examinou cuidadosamente. "Algo está faltando", disse ele. Ele desenhou com cuidado 2 olhos pequenos e um nariz triangular antes de devolver o brinquedo à filha. Mal sabia ele, naquele momento, que essa simples ação seria o ponto de partida para a criação de uma série de histórias em torno da boneca, resultando na patente de 1915, que daria origem a um dos brinquedos mais icônicos do século XX, a boneca Raggedy Ann, uma figura adorada por gerações de crianças. No entanto, 45 anos depois, a compra de uma antiga boneca Raggedy Ann em uma loja de antiguidades daria início a uma das histórias de fantasmas mais notórias de todos os tempos. Essa história envolveria 2 das figuras mais controversas do campo da pesquisa paranormal. Resultaria em um filme multimilionário, quase um século após a criação da boneca, e até estaria ligada a uma morte trágica. Então, sente-se confortavelmente, diminua as luzes e vamos comer aquela pipoca deliciosa. Esta é a verdadeira história da boneca demoníaca mais famosa do mundo, Annabelle. Deirdre Bernard, uma estudante de enfermagem de 25 anos, deve ter ficado surpresa ao abrir o presente de aniversário dado por sua mãe. Uma boneca antiga do tamanho de uma criança. Prestes a se formar e sem ser conhecida por colecionar bonecas, o motivo por trás desse presente era desconhecido. Quando perguntada sobre a escolha, Deirdre respondeu simplesmente: "Era algo diferente, uma decoração. Talvez tenha sido apenas uma compra aleatória, um presente curioso. Mas considerando o que estava por vir, talvez algo sobre essa boneca tenha chamado a atenção da mãe de Deirdre. De alguma forma, a boneca pareceu atrair seus braços e manipular seu destino. De qualquer forma, a boneca acabou no apartamento estudantil de Deirdre, que ela dividia com outra jovem estudante chamada Lara Clifton. Durante o dia, Deirdre deixava a boneca em sua cama, arrumando-a todas as manhãs. Ela colocava a grande Raggedy Ann sentada, com os braços ao lado do corpo e as pernas esticadas à frente. Os eventos estranhos envolvendo a boneca de Deirdre começaram devagar, como costuma acontecer nessas situações. Durante várias semanas, nada fora do comum aconteceu. No entanto, Deirdre começou a notar algo peculiar. Ela sempre deixava a boneca na mesma posição todas as manhãs, braços ao lado do corpo e pernas estendidas. Mas quando voltava à noite, a boneca estava em uma posição ligeiramente diferente. Em uma ocasião, os tornozelos estavam cruzados, e em outra noite, ela encontrou os braços da boneca cruzados no colo. Inicialmente, Deirdre acreditava que Lara, ou talvez o noivo dela, Cal, estavam brincando com ela. Após algumas semanas de notar essas mudanças estranhas, ela decidiu testar algo. Cada manhã, ela deixava a boneca em uma posição diferente, com as pernas cruzadas ou sentada de uma maneira distinta. Mas todas as noites, Anne estava em uma pose diferente da que ela havia deixado. Eventualmente, Deirdre confrontou Lara sobre a boneca, mas sua colega de quarto afirmou não saber de nada. Então, uma noite, quando ambas chegaram juntas em casa, descobriram que a boneca não só havia mudado de posição, mas estava ajoelhada no chão, bem na frente da porta. O mais perturbador é que a boneca, sendo macia e cheia de enchimento, não deveria ser capaz de se ajoelhar, pois sempre caía quando elas tentavam colocá-la naquela posição. Foi nesse momento que os acontecimentos começaram a tomar um rumo mais sombrio. Lara e Deirdre começaram a encontrar bilhetes espalhados pelo apartamento. Escritas em uma caligrafia infantil e desordenada, as notas, feitas em papel de pergaminho, continham mensagens como "ajude-nos" ou "ajude Cal". Embora Cal nunca estivesse em perigo quando os bilhetes eram encontrados, eles deixavam o trio bastante inquieto.
Além disso, as garotas afirmavam que não havia lápis ou papel de pergaminho no apartamento, o que sugeria que alguém estava trazendo esses itens de fora. Convencidas de que alguém estava invadindo o apartamento para pregar uma peça, as garotas começaram a tomar precauções, marcando portas e janelas ou reorganizando tapetes para detectar qualquer movimento. No entanto, nada de suspeito aconteceu e não havia sinais de intrusão. Então, em uma noite, ao voltar para casa, encontraram a boneca na cama de Deirdre, como de costume, mas dessa vez havia algo mais perturbador: sangue nas mãos da boneca e manchas em seu peito. As garotas ficaram naturalmente assustadas, mas não conseguiram encontrar nenhuma fonte de sangue no apartamento. Após 6 semanas de estranhos acontecimentos em seu lar, sem saber o que fazer, decidiram buscar a ajuda de um médium. Já que não havia uma explicação física para os incidentes, talvez a resposta estivesse no plano espiritual. Lara e Deirdre entraram em contato com um médium que visitou o apartamento e conduziu uma sessão espírita com as duas. Apesar de não serem o tipo de pessoa que normalmente acreditaria em algo assim, elas estavam sem opções. Algo estava definitivamente acontecendo com a boneca, e era algo que elas não conseguiam explicar. O que descobriram, no entanto, foi mais surpreendente do que poderiam imaginar. Havia, de fato, uma entidade movendo a boneca Raggedy Ann no apartamento. E essa entidade, supostamente, não era uma pessoa. Durante a sessão, o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins supostamente se manifestou. O médium contou às garotas que Annabelle tinha morrido aos 7 anos de idade. Ela revelou que costumava brincar nos campos onde o prédio de apartamentos foi posteriormente construído. O espírito sempre esteve presente ali, mas os antigos ocupantes do apartamento eram adultos, e Annabelle não tinha interesse em brincar com eles. Quando as jovens e atenciosas estudantes de enfermagem se mudaram, Annabelle acreditou que elas a entenderiam e quisessem ser suas amigas. Foi então que ela começou a mover a boneca, tentando brincar com elas. Annabelle, através do médium, disse que tudo o que queria era ser amada e cuidada, algo que nunca teve em vida. Ela pediu às garotas permissão para continuar usando a boneca como meio de ficar perto delas. Em um ato de compaixão, elas concordaram, uma decisão que logo se arrependeriam. Não era mais só uma boneca, era Annabelle, disse Deirdre em uma entrevista posterior. As duas começaram a tratar Annabelle como se fosse uma criança real, conversando com ela diariamente, incluindo-a em jogos e até comprando acessórios para a boneca. Deirdre refletiu mais tarde. Olhando para trás, talvez tenhamos dado atenção demais à boneca. Para elas, Annabelle parecia inofensiva, apenas um mascote que não causava mal. Pelo menos até aquele fatídico dia. Jamais suspeitaram que o espírito poderia não estar falando a verdade. O namorado de Lara, Cal, nunca gostou da boneca. Ele achava toda a situação desconcertante. E o fato das garotas terem convidado um espírito o deixava ainda mais inquieto. As coisas têm mente própria, e bonecas não têm, disse ele. Desde o início eu não achava nada engraçado sobre essa coisa se movendo pelo apartamento. Ela me dava pesadelos. E o que ele vivenciou não era apenas um sonho. Cal começou a ter sonhos perturbadores com a boneca desde que a viu pela primeira vez. A princípio, não parecia ser algo com que se preocupar, até uma noite em que, em sua própria casa, ele caiu no sono e descreveu o que viu. Em seu sonho, ele se via alternando entre sua própria perspectiva e uma visão externa. Ao abrir os olhos, deitado em sua cama, tudo parecia normal, até ele olhar para o final da cama e ver Annabelle deslizando lentamente em direção a ele. A boneca subiu até seu peito, e paralisado pelo medo, ele assistiu enquanto os braços da boneca envolviam seu pescoço e começavam a sufocá-lo. Ele lutou para jogá-la para longe, mas não conseguia mover um músculo. Cal acordou, aterrorizado pela experiência, que parecia mais real do que qualquer outro sonho que já tivera. Esse episódio poderia ser explicado como paralisia do sono, mas o que aconteceu depois é ainda mais inquietante. Certa noite, frustrado com toda a situação, Cal jogou a boneca Annabelle da sala de estar para o quarto de Deirdre, batendo a porta em seguida. Mais tarde,
Ele e Lara estavam sozinhos no apartamento quando ouviram um barulho alto vindo do quarto. Preocupado com a possibilidade de um intruso, Cal foi verificar. O barulho persistia enquanto ele se aproximava da porta fechada, mas cessou de repente. Quando abriu a porta e acendeu a luz, tudo parecia normal. A boneca ainda estava no chão onde ele a havia deixado. No entanto, ao se aproximar da boneca, Cal sentiu uma presença estranha. Ao se virar, ele não viu ninguém, mas Lara ouviu Cal gritar. Ele voltou à sala curvado, segurando o peito. Ao desabotoar a camisa, revelou 7 arranhões distintos e sangrentos, 3 verticais e 4 horizontais, como se algo o tivesse arranhado com violência. Cal descreveu a dor como uma sensação de queimadura, e embora houvesse sangue, as feridas desapareceram em 24 horas. Esse ataque foi o ponto de ruptura para as garotas. Algo claramente estava errado, e a sensação acolhedora de Annabelle havia sumido. Foi então que elas decidiram contatar o padre Kevin, que ensinava em uma faculdade próxima. Quando perguntadas por que chamaram um padre e não um médico, Deirdre respondeu: "Você acha que alguém acreditaria de onde vieram as marcas de garra no peito de Cal? Muitas experiências paranormais nunca são relatadas por esse mesmo motivo. Quem acreditaria que algo tão impossível está acontecendo?" O padre ouviu atentamente a história, e embora as garotas achassem que ele não iria acreditar, ele as levou a sério. Embora o padre Kevin não quisesse especular sobre o que exatamente estava acontecendo, ele entrou em contato com alguém de posição mais elevada na igreja. O padre Everett, um homem que poderia realizar um exorcismo. Embora o padre Everett tivesse o conhecimento necessário para realizar os rituais de exorcismo, ele não era muito familiarizado com o campo paranormal, especialmente com a demonologia, como mais tarde descobriria. Para lidar com isso, ele entrou em contato com 2 investigadores que já colaboravam com a igreja há anos, Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren são, sem dúvida, os investigadores paranormais mais famosos de todos os tempos. Ed se autodenominava demonologista, enquanto sua esposa Lorraine era clarividente. Juntos, eles estiveram envolvidos em milhares de investigações, incluindo casos notórios como os de Amityville e Enfield. Eles ganharam fama através de palestras, nas quais relatavam suas batalhas com entidades malignas. Apesar de serem figuras controversas e frequentemente acusados de fraude, os Warrens dedicaram suas vidas a esse trabalho sem lucro financeiro em muitas de suas investigações. Se fossem realmente charlatões, como muitos sugeriam, eram sem dúvida muito comprometidos com seu papel. O livro O Demonologista, de Gerald Brittle, descreve alguns dos casos mais assustadores que os Warrens investigaram. As histórias são tão assustadoras quanto difíceis de acreditar, e fica claro que os Warrens tinham um dom para o dramático. Contudo, eles viveram essas experiências e documentaram provas visuais e testemunhais dos eventos paranormais que investigaram. Para Ed, esses fenômenos eram vistos através de uma lente católica, uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. O legado dos Warrens acabou inspirando a popular franquia de filmes Invocação do Mal, que os apresentou a uma nova geração. Quando os Warrens falaram com Deirdre, Lara e Cal antes da chegada do padre Everett, procuraram uma explicação racional para o que estava acontecendo no apartamento. Após ouvirem toda a história, Ed percebeu o que estava ocorrendo. As garotas haviam dado à entidade o reconhecimento que ela desejava, fortalecendo-a através da boneca. Ele também acreditava que a entidade via Cal como um obstáculo que precisava ser eliminado. Fantasmas e espíritos humanos simplesmente não conseguem causar esse tipo de fenômeno, Ed explicou. Foi então que revelou que o que eles estavam enfrentando era algo demoníaco. Quando o padre Everett chegou, Ed explicou toda a situação. Ed afirmou: um espírito, neste caso um espírito demoníaco, começou a mover a boneca. Ao despertar a curiosidade das garotas, elas cometeram o erro de dar à entidade permissão para atuar. Através da sessão espírita, o espírito atacou suas vulnerabilidades emocionais e conseguiu obter consentimento para seguir em frente. Para Ed, esse consentimento era crucial para que a entidade pudesse exercer mais influência no mundo físico.
Ele acrescentou que a entidade havia provocado medo através dos movimentos estranhos da boneca, materializado notas perturbadoras e até deixado vestígios de sangue, culminando no ataque a Cal. Ed deixou claro que nunca existiu uma Annabelle Higgins e que a boneca não estava possuída. A entidade demoníaca estava apenas usando-a como um veículo. Lorraine sentia a presença da entidade no apartamento enquanto conversavam. Ed até se ofereceu para provocar o demônio para fornecer mais evidências ao padre, mas o padre Everett, já abalado pelo que ouvira, recusou educadamente. "Por que simplesmente não faço o que precisa ser feito?", disse o padre, antes de realizar o ritual e abençoar todos os presentes. Após o ritual, Lorraine percebeu que a entidade havia sido expulsa. No entanto, quando se preparavam para partir, Deirdre, ainda desconfortável com a boneca, implorou aos Warrens que a levassem. Eles aceitaram, levando Annabelle para o Museu do Oculto que mantinham em sua casa, repleto de itens de outras investigações. Mesmo que Ed tivesse garantido que a boneca não estava possuída, parecia que algo continuava ligado a ela. Durante a viagem de volta para casa, enquanto Annabelle estava no banco de trás, Lorraine começou a sentir uma aura de ódio ao redor da boneca. A cada curva perigosa, o carro dos Warrens falhava, com problemas na direção e nos freios. Após o terceiro quase acidente, Ed parou o carro e mergulhou a boneca em água benta. Depois disso, não tiveram mais problemas durante o trajeto. Quando chegaram em casa, os Warrens tiveram uma pequena amostra do que Lara e Deirdre haviam vivenciado. A boneca aparecia em diferentes cômodos da casa, como se estivesse se teletransportando. Ed também relatou ter visto a boneca levitar. Um gato preto, que aparecia misteriosamente no escritório de Ed, parecia fascinado pela boneca. Assim como surgia, o gato desaparecia repentinamente. A boneca parecia ter uma forte aversão a sacerdotes. Lorraine relatou ter ouvido rosnados altos que reverberavam pela casa. Embora ela não conseguisse encontrar uma fonte para os sons, eles coincidentemente ocorreram durante 2 ligações do padre Kevin. Além disso, havia 3 gravações em sua secretária eletrônica que também continham esses mesmos rosnados. Um detetive, que estava investigando um assassinato relacionado à feitiçaria, encontrou-se com Ed na casa dos Warrens. Ed subiu as escadas para atender a uma ligação e disse ao detetive que ele podia ficar à vontade para explorar o museu. Embora Ed nunca tenha descoberto exatamente o que aconteceu durante esse tempo, em cerca de 5 minutos o detetive subiu as escadas, pálido como um fantasma. Ele apenas repetia: a boneca de pano é real. Annabelle tem sido uma peça central no Museu Oculto dos Warrens por décadas, e há inúmeras histórias de pessoas que tiveram experiências estranhas com ela. Desde um padre cujo carro foi destruído logo após zombar da boneca, até enfeites estourando na casa dos Warrens, sempre que Annabelle estava por perto. Funcionários que visitaram a casa frequentemente pediam que a boneca fosse retirada do local. A presença de Annabelle parecia afetar todos que se aproximavam dela. O incidente mais trágico relacionado à boneca envolve um jovem casal que visitou o museu. O homem, tentando impressionar sua namorada, começou a bater no vidro que protegia Annabelle e a desafiou a arranhá-lo, como havia feito com Cal. Ed já havia advertido todos sobre a necessidade de respeitar os itens do museu, que tinham uma regra rígida de não tocar em nada. Diante dessa demonstração de desrespeito, Ed pediu ao casal que se retirasse. Mais tarde, a namorada voltou, visivelmente abalada e em estado de choque. Ela contou aos Warrens que, logo após saírem do museu, o namorado perdeu o controle da motocicleta, colidiu com um poste e morreu instantaneamente. Embora o exorcismo realizado no apartamento das garotas tenha sido bem sucedido e nenhum incidente estranho tenha ocorrido desde então, a história de Annabelle nunca mais foi mencionada por elas. Apesar das garantias de Ed de que a boneca não estava possuída, se as histórias forem verdadeiras, parece que algo, se não dentro da boneca, pelo menos ligado a ela, voltou para casa com os Warrens. Embora Ed e Lorraine já tenham falecido, o museu deles ainda permanece. No entanto, no momento em que isso foi registrado, o museu estava fechado há algum tempo. Ainda assim, Annabelle permanece trancada em sua caixa de vidro,
ao lado de um aviso que diz: atenção, não abra sob nenhuma circunstância. O caso de Annabelle é um lembrete sombrio de que nem tudo que se esconde nas sombras pode ser explicado ou compreendido. A boneca, aparentemente inofensiva à primeira vista, tornou-se o canal de algo muito mais perturbador e maligno. Embora Ed e Lorraine Warren tenham tentado conter o mal que cercava Annabelle, seus esforços apenas serviram para encapsular a escuridão em uma prisão de vidro, como se as forças sinistras ao seu redor estivessem apenas aguardando uma nova oportunidade para se libertar. Ainda hoje, Annabelle repousa silenciosamente em seu caixão de vidro no museu, mas o aviso "positivamente não abra" carrega um peso assustador. Para aqueles que duvidam ou desafiam, o destino já mostrou sua crueldade implacável. Embora o museu esteja fechado, a boneca continua a respirar o medo, e quem ousar ignorar os sinais de advertência pode muito bem se deparar com as consequências imprevisíveis e devastadoras de despertar o que deveria ter sido esquecido. O que realmente habita Annabelle, ou o que pode estar à espreita, talvez nunca seja totalmente compreendido. Mas uma coisa é certa: Annabelle não é apenas uma boneca. Ela é uma testemunha silenciosa de algo muito mais sombrio. Um portal para o mal que nunca deveria ser tocado. E assim ela permanece, aguardando pacientemente. Agradecemos a todos por nos acompanhar nesta jornada aterrorizante sobre o caso de Annabelle. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios mais sombrios e inexplicáveis do mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal NewsWebDoc. Sua inscrição é tudo para nosso canal e ajuda a trazer mais histórias incríveis para vocês. Até o próximo encontro.